5 técnicas psicológicas comprovadas cientificamente que podem te ajudar no teu dia a dia e na tua qualidade de vida. Eu me chamo Gustavo, sou formado em psicologia e este aqui é o meu canal Comportamento e Pensamento. Seja muito bem-vindo e vamos para o conteúdo. Bom, a ideia desse vídeo aqui é dar um ferramental para tu aplicar no teu dia a dia uma maneira a melhorar a tua qualidade de vida, uma maneira a usar essas técnicas, que são técnicas que de fato funcionam, a gente usa na prática clínica como psicólogo, e ajudam os pacientes, ou pelo menos tendem a ajudar os pacientes, a aumentar um pouco a qualidade de vida, a resolver algumas questões pontuais e assim por diante. Mas, sem enrolação, vamos lá para essas técnicas então. A primeira delas é a técnica da projeção de tempo. O que consiste ela? É uma técnica bastante simples, na verdade. É basicamente imaginar algum período de tempo no futuro e imaginar o teu comportamento atual ou o teu comportamento que tu tá planejando fazer dentro desse período, dentro dessa projeção de tempo. Então, por exemplo, vamos dizer que eu esteja muito estressado e eu tô querendo parar de fumar. E aí o estresse é uma coisa que, de alguma maneira ali, me impulsiona um pouquinho a querer fumar. Só que aí eu tô estressado, eu tô querendo parar de fumar, e eu tô num momento um pouco crítico pra, eu tô numa vontade grande ali de puxar um cigarro agora naquele momento e acender. O que que eu posso fazer? Eu posso imaginar que dali a talvez 30 minutos eu não vou estar tão estressado como agora, e a consequência de ter fumado esse cigarro vai ser talvez pior do que ter simplesmente aguentado aquele estresse ou feito alguma outra coisa, me esforçado para de alguma maneira fazer uma outra coisa no lugar de fumar, por mais que seja difícil naquela situação. Então essa é uma técnica, a projeção de tempo, ela pode ser usada também para querer, de algum modo, me comprometer um pouco mais com alguma coisa. Nessa questão do cigarro já é um pouco nesse sentido, mas vou dar um exemplo que deixe um pouco mais claro isso. Por exemplo, vamos dizer que eu queira começar a fazer exercício físico e eu tô com uma dificuldade de implementar isso na minha rotina, até porque é uma coisa que exige um esforço, uma coisa que eu não fazia antes e tem todas essas questões. Então eu vou parar um pouquinho e me imaginar daqui a 20 anos, se eu passar todo esse período sedentário, como é que será que vai estar a minha saúde? Como é que será que eu vou estar daqui a 20 anos? E se eu não quero estar nas prováveis consequências de não fazer esse exercício, não começar com esse hábito desde agora, daqui a 20 anos, então, aí entra aquela coisa, se não agora, quando? Então essa é a projeção de tempo. A segunda técnica, ela se chama de reestruturação cognitiva, e ela pode ser usada a partir de vários instrumentos. A reestruturação cognitiva nada mais é que ver algo de algum outro ângulo, tentar de alguma maneira flexibilizar a maneira como eu estou enxergando, como eu estou pensando sobre alguma coisa. Então é de uma outra forma, de uma outra forma é mudar minha mentalidade. Então, por exemplo, vamos dizer que eu tenho algum pensamento que ele está me causando algum grau de sofrimento. O que que eu posso fazer com esse pensamento? Eu posso, de alguma maneira, tentar flexibilizar ou ver de outro ângulo. Vamos dizer, por exemplo, que eu estou tentando aprender a tocar um instrumento e aí eu estou me vendo como alguém muito incapaz por não conseguir fazer isso. O que que eu posso fazer? Eu posso, de algum modo, tentar raciocinar de uma forma realista, porém dando um certo enfoque otimista para a situação. Então, eu posso fazer o seguinte: eu posso pensar que talvez agora eu não esteja conseguindo aprender esse instrumento bem, mas talvez se eu continuar praticando, se eu colocar isso dentro de uma rotina, eu me organizar para fazer acontecer, talvez eu consiga aprender esse instrumento daqui a 2, 3 anos, e aí eu já posso misturar com, nesse caso, com uma projeção de tempo, né, então imaginar o tempo futuro para me auxiliar no tempo presente, e posso flexibilizar ou mudar o ângulo pelo qual eu estou vendo essa situação. Ou poderia também pensar que não necessariamente eu preciso ser bom em tudo, e que tá tudo bem se eu não for bom em tocar aquele instrumento ali, então eu não preciso, de alguma forma, também ter tanto sofrimento por causa disso.
E tem alguns métodos um pouco padronizados para fazer essa reestruturação cognitiva. Um deles é fazer um certo balanço de evidências, é colocar evidências a favor do pensamento e evidências contrárias ao pensamento. Então, vamos para um outro exemplo, só para não ficar muito repetitivo. Vamos dizer que eu estou me sentindo desamado porque nenhum amigo meu está querendo sair comigo. Aí eu tô de alguma maneira pensando que eu não sou amado por ninguém, assim por diante. O que que eu posso fazer? Eu posso colocar evidências a favor de que eu sou desamado, evidências contrárias de que eu sou desamado, ou evidências a favor de que meus amigos não querem sair comigo, ou talvez desamado fique um pouco melhor, porque se eu tô tendo esse pensamento, provavelmente eles de alguma maneira declinaram o convite mesmo. Então eu coloco lá alguns fatos ou alguns sentimentos que eu tenho, por exemplo, meus amigos sempre dizem não, meus amigos não querem sair comigo, meus amigos e evidências contrárias. É, minha família às vezes parece ligar para mim, ou então eu tenho aquele amigo específico que liga. Pode ser que eles sejam muito ocupados e por isso eles não queiram sair, e assim por diante. Então, vamos lá, técnica número 3 agora. A técnica número 3 é o manejo de contingências. Todas essas técnicas que eu estou entregando aqui, elas são bastante potentes para conseguir mudar o comportamento e o manejo de contingências, eu vou precisar de uma explicação um pouco maior do como é que funciona o comportamento para explicar por que que essa técnica é eficaz. E claro, eu vou tentar ser breve aqui. O comportamento ele funciona a partir de um esquema de ABC, que são então, primeiro o A é o antecedent, o B é o behavior e o C é o consequence. Então é antecedente, comportamento, consequência. Esse antecedente ele é um estímulo que acontece de alguma maneira, pode ser algum pensamento, pode ser algo no ambiente, pode ser de alguma maneira algo ali que está levando o meu comportamento a reagir de alguma forma. Nenhum comportamento vem do nada, todos eles têm algum tipo de antecedente. Aí então eu executo o comportamento e eu tenho uma consequência e o meu comportamento é mantido por essa consequência. Então, o que que eu posso fazer para manejar esse comportamento e mudar de alguma maneira? Mas então por que que meu comportamento que eu não gosto é mantido? É porque a consequência é porque de alguma maneira tem alguma coisa boa nessa consequência. Vamos voltar lá, por exemplo, do cigarro. Vamos dizer que eu esteja querendo parar de fumar, e aí só que daí eu vejo alguém fumando numa série, me dá vontade de fumar, olha aí o antecedente, o meu comportamento, então eu pego o cigarro, fumo, e a consequência é o quê? Uma certa sensação de bem-estar, que compete, claro, com toda aquela cadeia de raciocínio de que, mas eu devia ter parado de fumar, que gera uma emocionalidade ali de ansiedade, de estresse, de raiva, e assim por diante. Mas de alguma maneira os 2 estão competindo. E essa consequência ela vai um pouco para cá, um pouco para lá, mas de algum modo está pesando um pouco mais a parte que dá a satisfação. E como é que eu posso fazer daí? E esse já é um ótimo exemplo, a questão do cigarro novamente. Claro que aí tu adapta para qualquer coisa que tu queira tá tentando mudar na tua vida. Mas o que eu posso fazer é, por exemplo, desviar o olhar quando eu ver alguma cena numa série de alguém que está fumando. Ou então eu posso, quando eu sentir cheiro de cigarro na rua, sair daquele ambiente, ir para um outro local e assim por diante. Então, basicamente, eu mexo de algum modo no meu ambiente para mudar o meu comportamento. Esse é o manejo de contingências de uma forma simples e resumida, talvez até um pouco reduzida. Vamos lá então para a nossa quarta técnica psicológica para te ajudar aí no teu cotidiano. A reatribuição ou a pizza de responsabilidade. Isso consiste em, de alguma maneira, identificar quando tu tá se responsabilizando demais por alguma coisa, geralmente quando tu tá se sentindo muito culpado. E aí tu reanalisa a situação de uma maneira a perceber que outras variáveis podem ter atuado nela, que não só o teu comportamento, aquilo que tu fez, para gerar aquilo que a coisa gerou. Calma que eu vou dar um exemplo mais concreto aqui para tentar elucidar um pouco melhor essa questão.
Vamos dizer que os teus pais tenham se separado e aí tu tenha de alguma maneira ficado culpado por isso, pensando que pode ter influenciado nessa decisão deles, que tu pode ter sido um fator chave ali para que isso acontecesse. O que tu poderia fazer nesse caso? Tu começa a perceber que outras variáveis podem ter influenciado nessa situação. Por exemplo, meu pai e minha mãe brigavam muito, eles contam que é desde antes de eu nascer. Meu pai fumava e minha mãe não gostava. Minha mãe bebia e meu pai não gostava. Meu pai, ele saía de noite e minha mãe não gostava. Minha mãe tinha amigos que faziam a cabeça dela contra meu pai. E aí tu começa a perceber como esses fatores, eles podem estar influenciando naquela decisão que eles tomaram. Então, geralmente, essa técnica ela funciona para quando a pessoa está de alguma maneira se sentindo muito culpada por alguma situação, aí ela pega e vai atribuindo uma certa porcentagem a cada fator. Então, vamos dizer lá que 20% foi porque da responsabilidade disso ter acontecido foi por conta do meu pai ter continuado fumando, mesmo minha mãe reclamando. Outros 20% foi por minha mãe ter bebido. E assim por diante. E aí tu vai vendo depois que a tua parcela de responsabilidade talvez seja muito menor do que aquilo que inicialmente tu acreditava que é. A última vai ser um pouco diferente das outras. Até aqui são técnicas que podem te ajudar no teu dia a dia a melhorar a tua própria qualidade de vida ou saúde mental. Esta última é uma técnica que pode te ajudar na arte da persuasão, na arte de convencer outras pessoas de alguma coisa e se chama efeito pé na porta. Esse efeito tem esse nome, ele veio da psicologia social e é um efeito que era estudado principalmente entre vendedores, por isso que ele veio com esse nome, que é o efeito pé na porta. O que se foi percebendo é que quando alguém fazia uma proposição um pouco tímida, a pessoa logo tendia a aceitar proposições um pouco mais desenvolvidas. Então, por exemplo, quando alguém fazia uma proposição de, e que tal se a gente tomar uma cerveja? Aí a pessoa aceita, ela está muito mais propensa a aceitar tomar outra, ou tomar uma cerveja maior, ou, e que tal tomar um uísque agora, já que a gente tomou uma cerveja? Então esse é o efeito pé na porta, é um efeito que quando tu faz uma proposição menor, a pessoa ela tende a aceitar alguma proposição um pouco maior. É aquela famosa coisa que tu dá a mão, a pessoa quer o braço, e tende realmente a dar um pouco mais certo. Por exemplo, se tu chegar em algum local e tu pedir para colar um cartaz de 20 centímetros em algum local para os moradores, e aí tu voltar 2 semanas depois e pedir para colar um de 60, as pessoas elas vão ter uma chance muito maior de aceitar do que se tu chegou e pediu direto de 60. Então pedir algo menor ajuda a pessoa a aceitar algo maior depois. Então, essas foram 5 técnicas que podem te ajudar no teu cotidiano, podem te ajudar na vida do dia a dia. Espero que tu tenha gostado, se tu gostou, deixa aí o teu curtir, se inscreve aqui no canal, deixa teu comentário, e eu agradeço pela tua audiência. Até mais.